Olá, amigos. Meu nome é Guilherme Shelby, sou procurador da República em Brasília e há mais de 30 anos eu ministro palestras e cursos em escolas de todo o Brasil, escolas públicas, particulares. Mentorei já os colégios Marista, Ângulo, colégios Mackenzie, eu atualmente mentorio o colégio Mackenzie, toda a rede Mackenzie, adventista da região sul, escolas públicas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, todo o Brasil. Especialmente a região sul. Santa Catarina e Paraná são os estados onde eu mais ministro treinamentos e cursos. E eu venho aqui a convite do pastor Gilberto para falar um pouquinho com vocês sobre educação. E eu venho falar especialmente para os cristãos, porque certamente, se teve uma área em que os cristãos foram relevantes, eu diria que são duas. No curso da história, duas atividades que hoje são essenciais nasceram por causa dos cristãos. A primeira atividade, e essa a mais importante talvez, que nasceu no seio do cristianismo, foi a assistência social, isso mesmo. A ideia de assistir os doentes, os necessitados, os órfãos e as viúvas foi a marca da igreja primitiva. Eu estou falando do século II e III da nossa era. Portanto, há quase 2000 anos que a igreja cristã, por meio dos homens e mulheres, e aqui especialmente das mulheres, os historiadores, quando estudam a história da igreja, eles constatam que as mulheres tiveram um protagonismo extraordinário na disseminação do cristianismo, que, atenção, naqueles tempos, especialmente antes da queda do Império Romano do Ocidente, os cristãos eram proibidos de ter igreja, eles eram proibidos de professar publicamente a sua fé, eles não podiam evangelizar. Não, muitos períodos do Império Romano na nossa era, os imperadores ordenavam a morte dos cristãos que praticassem sua fé publicamente. Então, como os cristãos conseguiram crescer tanto até o século IV, no evento de Constantino? Os historiadores ateus, eles acreditam a ação material das mulheres, principalmente cristãs, que por meio da ajuda aos enfermos, os períodos de pandemia, tiveram muitas pandemias naquela época, varíola, coisas desse tipo. Os cristãos se notabilizaram perante as nações por cuidar dos enfermos. Isso mesmo. A nossa marca era cuidar das pessoas, hein? Hoje em dia é difícil ver isso, hein? Mas essa era a marca dos cristãos. E a assistência social nasceu aí. Nasce com os cristãos a ideia de um cuidado organizado, permanente, intencional com os necessitados. A segunda área em que os cristãos foram notabilizados, educação. Você sabia, olha aqui, você sabia que a educação pública nasce por causa dos evangélicos? Aqui não é só cristãos, não. Se você for lá na ONU, você vai ver uma estátua de um evangélico, que seria o pai da educação pública. Você não sabia, mas é um evangélico, Comênios. A educação, e não temos dúvida em dizer isso, é filha do cristianismo. A educação pública é filha do cristianismo. Não precisaria mencionar que o idioma alemão nasce com a Bíblia. Isso mesmo. O primeiro livro que condensou as estruturas gramaticais, sintáticas e o próprio vocabulário alemão e deu forma e conteúdo foi a Bíblia de Lutero. Menciono esses fatos para dizer como hoje, nos nossos tempos, os cristãos pouco dão valor às escolas. Então vem aqui um chamado de eras para que os cristãos retornem à Bíblia. Retornem à Bíblia. Retornem à história da igreja primitiva e medieval. As faculdades nascem nos mosteiros. Os cristãos são os pais das faculdades e universidades. Olha que coisa grandiosa. Os hospitais, mas aqui eu paro para falar da educação com vocês. É fundamental
que os cristãos voltem às origens. As escolas são um lugar muito estratégico, principalmente para o estudo. Muitos cristãos se confundem, querem ir para a escola para evangelizar, para formar grupos de louvor, para transformar escolas em igrejas. Não está certo isso. Escola é lugar de ensino. Ensino de química, de português, de matemática. E o que estamos vendo é exatamente pessoas perversas transformando escolas em lugares de violação dos direitos da criança, violação dos direitos dos professores, violação dos direitos da família. E os cristãos, portanto, eles agora devem recorrer às leis, porque no Brasil, e aqui eu faço um apelo a você que é professor, diretor de escola, você que é líder religioso cristão, existem leis que proíbem as práticas perversas que estamos assistindo. Você sabe o que eu estou falando. Que as escolas se transformou num palco para exibição do mal. E as crianças estão sendo doutrinadas politicamente, valores morais. E a lei proíbe isso. Só que você não conhece as leis, não é verdade? Eu vim aqui trazer a você o meu livro Manual do Professor. É uma memória aqui para você buscar as leis. Nesse livro eu trago para os professores, e aqui não precisa ser cristão não, são leis que regem todas as atividades na escola, para professor cristão, para professor ateu, para professor de qualquer fé. São as leis, Código Civil, Código Penal, Constituição, as decisões dos tribunais que defendem o que nós cremos que é verdadeiro. Portanto, os nossos valores morais, da maioria do povo brasileiro que é cristã, estão representados nas leis. Só que os bons não conhecem seus direitos. E é por isso que os maus avançam. Então eu venho aqui trazer a você essa mensagem